Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física aqui da plataforma Gonçalves Dias, e vamos para mais um vídeo do nosso cursinho preparatório Paz, UEMA e Enem, tá? Lembrando que esse projeto faz parte ele é credenciado pelo governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tá bom? Todos os vídeos nós temos o link do material aqui embaixo que você pode acessar, tá? E estudar esse conteúdo que a gente passa para vocês em PDF, tá bom? Tudo isso para facilitar o seu estudo, para que vocês possam alcançar o resultado positivo nas suas avaliações, beleza? Então vamos lá dar continuidade, tá? Sobre o tema esporte, que cai com bastante frequência nas provas do Enem. E como eu falei nos primeiros vídeos, tá? Existem as duas formas de cair as questões em relação ao esporte. Uma onde vai precisar de um conhecimento conceitual sobre conceitos de determinado esporte, conceitos em relação a dimensões sociais do esporte, e também pode vir a cair questões onde vão apenas utilizar o esporte para fazer uma inter-relação com algum aspecto social. O esporte e a desigualdade de gênero, o esporte e a desigualdade social, o esporte, tá? E o racismo. Então essas duas formas são o que com mais frequência vem caindo dentro do Enem em relação ao tema esporte, beleza? Então vamos lá para a nossa resolução da nossa questão. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim do século, o futebol profissional condena o que é inútil, o que não é rentável. Ninguém ganha nada com essa loucura que faz com que o homem seja menino por um momento, jogando como o menino que brinca com o balão de gás e como o gato que brinca com o novelo de lã. Então, aqui, ó, nessa primeira parte, qual que é a análise que a gente faz? Está falando do futebol, certo? Do futebol que se tornou espetáculo e que matou com isso o futebol criativo, o futebol arte, o jogar pelo prazer, tá? A diversão, a ludicidade que se via anteriormente dentro, principalmente do futebol brasileiro. Está fazendo essa crítica aqui, principalmente ao futebol brasileiro, onde o que vem sendo priorizado é a vitória, é o que é rentável, é o investimento que é gerado dentro daquelas instituições que necessitam de títulos, necessitam de visibilidade, necessitam de atletas sendo vendidos, tá? Para ter um retorno em relação àquilo que foi investido. Então essa primeira parte a gente já percebe que o texto ele faz essa crítica ao esporte espetáculo que matou o futebol arte, tá? Futebol talentoso, futebol criativo, o qual o Brasil ele tem bastante conhecimento na produção desse tipo de atleta. Então vamos lá seguindo. Bailarino que dança com uma bola leve, como um balão que sobe ao ar, e o novelo que roda, jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio, sem juiz. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. O futebol para olhar, e o espetáculo se transformou no negócio mais lucrativo do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade, muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia, né? Então, isso aqui a gente conclui aquilo que eu falei no começo do vídeo. A crítica
a falta, a diminuição do futebol arte, do futebol fantasia, do futebol ousadia, em detrimento do resultado, em detrimento de outras valências motoras que vêm sendo priorizada, como a força, a velocidade, ao invés da técnica e do talento. Então essa crítica que o texto está fazendo ao futebol. Então é importante a gente fazer essas pontuações, essas anotações para facilitar o nosso entendimento em relação a todo enredo e chegarmos na resposta correta, beleza? Vamos lá para o comando da nossa questão. As transformações que marcam a trajetória histórica do futebol, especialmente aquelas identificadas no texto, se caracteriza pelo, tá? Então ele está falando aqui do futebol, tá? Do futebol, principalmente o futebol brasileiro. Então, as transformações que marcaram a trajetória histórica do futebol, então, especialmente aquelas identificadas no texto, elas se caracterizam pelo. Vamos lá para as opções. Redução dos níveis de competitividade, né? Já está errado, né? A gente já percebe rapidamente que ele está falando do aumento da competitividade, da busca pelo resultado vitorioso, da busca pela lucratividade. Então, não teve redução, foi aumento da competitividade. Mas vamos lá, redução dos níveis de competitividade, o que tornou o futebol um esporte mais organizado e mundialmente conhecido. Então, realmente, o futebol ele está mais organizado e mundialmente conhecido, porém não teve redução na competitividade. Pelo contrário, teve aumento, tá? No nível de competitividade, beleza? Tanto é que ele fala lá do aumento da força, da velocidade, né? Eu posso colocar aqui também aumento da resistência, porque são várias competições. Se esse indivíduo não tem um suporte físico estruturado, ele não consegue ter um alto nível de competitividade como vem requerendo o futebol atual, beleza? Letra B. Processo de mercadorização e espetacularização que tem possibilitado o crescimento do número dos praticantes e dos espaços usados para sua prática. Então a letra B ela deixa essa dúvida aí se ela é a resposta correta, tá bom? Então vamos analisar aqui a letra C. Redução, as formas mais padronizadas, seguida de uma crescente tendência ao aparecimento de regionalismo na forma de vivenciar a prática do futebol. Então, ao meu ver, não foi falado nada em relação à regionalidade, tá, dentro da questão, então a gente já deixa essa questão de lado. A letra D está marcada aqui já como correta, mas vamos fazer a interpretação para que concilie com aquilo que nós falamos lá no começo. Tendência de desaparecimento de sentidos sociais, tá, estéticos, característicos nos jogos, nas brincadeiras populares. Vou já comentar, vamos logo ver a letra E. Processo de espetacularização. Então veja, a gente falou lá, né? Teve um processo de espetacularização, transformou o futebol, beleza? E elevação dos indicadores estéticos no futebol, resultado da aplicação dos avanços científicos e tecnológicos. Então vejam que a aplicação dos avanços científicos e tecnológicos não foi falado sobre isso, nem implícita nem explicitamente dentro do texto. Então a gente já descarta. Por mais que o início da questão ela fale, lembre alguma coisa que foi falado em todo o texto, mas quando ela não é a resposta correta, ela vem falando algumas coisas nada a ver, a gente já descarta e facilita a nossa escolha da resposta correta. Então nesse caso aqui, letra D, ó, pode nos gerar uma dúvida, porque ó, tendência de desaparecimento dos sentidos sociais e estéticos, tá? Característicos nos jogos e nas brincadeiras populares. Professor, mas em nenhum momento foi falado lá sobre jogos e nem sobre brincadeiras. Você pode não ter ouvido falar o nome jogo e brincadeira, mas você ouviu lá no começo vários fatores que são pertencentes
várias características que são pertencentes ao jogo e às brincadeiras. E como é que você vai descobrir isso? Quando você sabe os conceitos desses elementos da educação física. Eu falei no início do vídeo, em vários outros vídeos em relação à disciplina de esporte, que é importante você saber conceitos sobre alguns aspectos da educação física. É importante você saber o conceito de esporte, os tipos de esporte, as suas diferentes dimensões sociais, tá? O que é o esporte individual, coletivo, com oponente, sem oponente. Tá? Você precisa, isso daí não dá trabalho você pesquisar e aprender sobre esses conceitos. O que é luta, os tipos de luta, tá? O que é esporte de combate, o que são artes marciais, os tipos de artes marciais. São coisas que vão lhe ajudar a você responder as suas questões, assim como outros termos dentro da educação física que vão facilitar o seu entendimento. E nesse caso aqui, ó, se você não sabe alguns conceitos, você não chegaria nessa resposta correta, porque em nenhum momento se falou de jogos e brincadeiras. Não falou da palavra jogo e brincadeira, mas se você ver lá no início do texto, o que ele fala? Morreu o que? O brincar por brincar. Morreu a ludicidade, o prazer em jogar, não foi isso? E tudo isso são características de quem? Dos jogos e das brincadeiras. O esporte, ele vai ser o quê? Ele vai ser jogos institucionalizados. Então, para ser esporte, ele precisa ter uma confederação, uma federação que vai regimentar, que vai regulamentar as regras daquele jogo. Mas as características intrínsecas estão no jogo, que são elas: a ludicidade, o prazer em jogar, a alegria em fazer aquela prática. Então, ó, desaparecimento de sentidos sociais e estéticos característicos dos jogos e brincadeiras. Ele fala lá no começo, mas ele não fala da palavra jogos e brincadeira, mas fala dos sentidos, dos sentimentos que são inerentes a essa prática, principalmente quando eu jogo o futebol, e não o futebol esporte espetáculo, beleza? Então veja que o conhecimento sobre o conceito de jogo e brincadeira me permitiu chegar na resposta correta. Se eu não tenho esse conhecimento, eu ia achar que isso aqui não tinha nada a ver, porque em nenhum momento está falando de jogo, ele está falando do esporte, ele está falando do espetáculo, da cultura de massa, da valorização pelo resultado positivo, pelo sucesso, pela vitória, pelo dinheiro, pelo retorno financeiro, beleza? Aí eu não chegaria na minha resposta correta. Então, veja a importância de você ter sempre esse conhecimento conceitual, tá, de alguns aspectos da educação física. Então, essa é a nossa resposta correta. Nossa questão número 8, Enem 2019. Ó, esporte e cultura. Análise acerca da esportivização das práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais. Então veja aqui um trecho importante para na questão você tá destacando, quando você encontrar algo parecido dentro da sua prova, né? Sempre fazendo aquelas marcações e já fazendo a análise do texto ao qual você está lendo. Então aqui, ó, a gente já deixa grifado, né? Envolvendo elementos tradicionais. Ó. Quais são? Pinturas e adornos corporais, tá bom? Então esses são os elementos tradicionais de quem? Dos jogos dos povos indígenas, dos jogos indígenas. Vamos pensar logo assim. Juntando com elementos modernos. Quais são os elementos modernos? Regulamentação e a fiscalização e a padronização. Então, nesse primeiro momento aqui, nessa primeira parte do texto, a gente já percebe que ele está falando da esportivização
das práticas corporais nos jogos indígenas, que juntaram aspectos tradicionais, pinturas e adornos, e modernos, onde os modernos ele caracteriza como a regulamentação, a fiscalização e a padronização, beleza? A gente já tem esse entendimento. E aí ele segue o arco e flecha. O arco, flecha e lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com sentido único de competição. Então vejam, ele está falando dos jogos indígenas. A gente vai ter lá para frente algumas questões relacionadas a jogos e brincadeiras. Será que essa questão ela não era para estar lá em jogos e brincadeiras? Não, porque ele está falando do jogo, dos jogos indígenas que se tornaram esportes. E o que precisa para se tornar esporte? Precisa dessas características aqui, ó, modernas que ele cita, ó. Precisa ter um órgão para regulamentar, criar as regras, padronizar. Ele precisa ter um órgão que vai fazer a fiscalização, tá? E a padronização das ações, dos golpes, a padronização em relação a peso. E quando ocorre isso, um órgão que fiscaliza, que regulamenta, que padroniza, que cria as competições, que cria as premiações, tá? A nível nacional e a nível mundial. Quando ocorre isso, esse elemento da cultura corporal, do movimento, ele já não vai ser mais um jogo. Quando ele passa a ter esses aspectos, a ter essa institucionalização, ele se torna um esporte. Então, por isso que essa questão, ela está aqui nas questões relacionadas ao esporte. Porque esse jogo, o jogo indígena, que a gente pode dizer aí que era um jogo popular, um jogo realizado por essas etnias, após ter todo esse processo de modernização, ele se torna um esporte. Então, para a gente entender o porquê dessa questão estar aqui, é por isso. Porque o jogo, ele deixou de ser uma prática apenas daquela localidade e passou a ter um órgão que fez a regimentação, a regularização e a fiscalização daquela modalidade, tornando assim um esporte, beleza? Então vamos lá, ó. A relação entre os elementos tradicionais, lá que ele fala, as pinturas, os adornos, né, as pulseiras, tudo aquilo lá que eles mesmos, as lanças, né, que eles mesmos fabricavam. A relação entre elementos tradicionais e modernos, tá? Modernos, a gente lembra lá a regulamentação, a fiscalização, a padronização, beleza? Nos jogos dos povos indígenas, desencadeou o quê? Letra A. Padronização de pinturas e adornos corporais. Letra B. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Sobreposição, a gente pensa que um está tendo um maior poder sobre o outro. E não é isso que ele fala. Ele fala da junção, da interação, né, de elementos tradicionais sobre os elementos modernos, tá bom? Letra C. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. A letra D, uma forte concorrente a ser a resposta correta. Nós vamos seguir aqui entendendo todas as questões. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Não, em nenhum momento o texto ele fala sobre isso. Então a letra E ela não está correta. Então a resposta correta, letra D. Beleza? Legitimação das práticas corporais indígenas. Legitimação das práticas corporais indígenas é o quê? A transformação do jogo
O jogo que era praticado de forma lúdica, prazerosa, tá? Feito num momento de ócio, né? Momento onde eles não tinham outra prática do seu cotidiano para fazer. A transformação dessa prática corporal indígena em uma modalidade esportiva, porque passou a ter um órgão que ia regimentar, padronizar e fiscalizar as regras e todo o evento, tornando universal aquelas regras. Então, a letra D é a nossa resposta correta, tá bom? Com isso, a gente finaliza mais um vídeo. Não esquece de acessar o material no link abaixo e seguir a gente lá nas plataformas, tá bom? Plataforma @Gonçalves Dias. Curtir e compartilhar todos os nossos vídeos que são feitos com bastante carinho para vocês. Com isso, fique com Deus e até a próxima.